Deus. Olha esse vestido. O que é isso? Quem te viu, quem te vê, né? Você pode assentar, por favor? Mas a pastora Priscila, eu a conheço desde antes dela se casar. Uma menina, ela tinha o quê? Sei lá, 20 anos, né? Você casou com quanto? Eu conheci o Vinícius com 18. Então eu tinha uns 18, 19 anos. E nós temos caminhado, né, juntas há alguns anos. Lá em Goiânia, eles andavam conosco ali na rede, viemos para cá. Eles mudaram, né, para Atlanta primeiro, depois vieram aqui para a Flórida, nos abençoaram, aqui sendo pastores conosco. E nós os enviamos para New England. Eu lembro que o pastor Vinícius não queria muito ir, né? Acho que era eu. Era você que não queria ir, filha? Pois é. E o Márcio falou: meu irmão, eu sinto da parte de Deus que é para você ir lá, estabelecer uma igreja, plantar uma igreja forte naquele lugar. E olha o resultado, né? Cadê a videira New England? Que é isso? Eu imagino, irmãos, como é que foi a festa no avião. Como é que será a festa no hotel? Só um terço, irmãs. Mas olha, irmãs, eu quero que vocês recebam essa pastora da alegria, do sorriso, né? As pessoas às vezes falam: você ri demais. Tem que rir mesmo, porque é a alegria de Jesus, amém? E a pastora Priscila é casada com o pastor Vinícius. Ela é mãe da Giovana, Rebeca, o Nathan, 3 crianças lindas. E eles têm implantado uma igreja ali e vai se multiplicar muito ali na região de New England. E eu tenho certeza que é a palavra de Deus, o Senhor tem liberado através dela, amém? Estende suas mãos para cá. Meu Espírito Santo de Deus, Pai, eu quero te agradecer, te louvar pela vida da pastora Priscila. Obrigado porque ela é uma mulher alegre, uma mulher de Deus. Pai, que olha sempre com os olhos do Senhor. Quero declarar que essa palavra que será liberada através dela vem da parte do Senhor. E vai, Deus, gerar vida no nosso coração. Fala conosco. Nos livra agora de toda preocupação, toda ansiedade, todo sono e preguiça, mas que nós estejamos agora conectados com o Senhor, em nome de Jesus. Te amo, Priscila, você é uma bênção. Sinta-se em casa, aqui é a sua casa. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sei que é um grande desafio pregar depois dessas pastoras tão abençoadas, né? Pastora Gisele falou ontem sobre alegria, pastora Marilene falou sobre gratidão, pastora Mariana sobre a missão, né, de ser mãe. E eu quero compartilhar algo com você, algo que Deus falou no meu coração. Eu estava, tá match, né? Foi, né? Eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou no meu coração, Ele me acordou e falou: começa a anotar. Eu falei: nossa. Aí eu comecei a anotar e Deus me deu essa palavra que é a respeito da vida de Eva, de nós não sermos guiadas pelo natural. E eu, em tantos momentos da minha vida, né? Quantas vezes eu percebo que eu fui Eva, né? E quantas vezes eu fui parecida com Eva em algumas atitudes naturais. Eu me lembro quando, no começo do nosso casamento, o Vinícius ainda era obreiro, e a gente tinha tido uma briga muito feia. Não sei se acontece lá na sua casa, mas na minha acontece. E aí a gente tinha feito uma briga muito feia, e eu falei: eu não vou no culto, porque eu briguei com meu marido. E aí eu mandei uma mensagem para minha pastora da época. Eu falei: olha, pastora, eu não vou no culto, porque eu estou muito magoada. Eu briguei com meu esposo, então eu não vou para a igreja. Ela: tá bom, depois a gente conversa. Aí quando a gente escuta isso, depois a gente conversa, dá uma tremedeira, né? A gente treme as bases. Falei: ixi, vai vir bomba. E eu lembro que na nossa reunião de discipulado, ela chamou a minha atenção, falou: Priscila, é desse tipo que você quer levar o seu ministério? Sendo uma mulher natural, é dessa maneira que você quer levar o seu ministério? E ela falou na frente de todo mundo ali. Eu lembro que na hora, né, aquela senso de justiça própria veio no meu coração. E eu falei: nossa, o que ela está falando isso, expondo isso na frente das pessoas? E o Espírito Santo falou comigo: era necessário, é necessário. Então, quantas vezes nas nossas vidas nós caminhamos no natural, sim ou não?
Quantas vezes nós olhamos as circunstâncias de uma maneira natural? Mas deixa eu te falar algo, as coisas de Deus você não discerne no natural, você discerne no Espírito. A palavra de Deus fala que aqueles que foram guiados pelo Espírito, eles precisam também andar no Espírito. Lá em Gálatas 5:25 fala, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E sabe, a nossa vida cristã, ela é baseada em duas substituições, sabia disso? A primeira substituição foi de Jesus na cruz, porque aquela cruz era para mim e para você. E a segunda substituição é quando você nasceu de novo, e o Espírito Santo agora vive através de você, amém? No seu dia a dia, como as pastoras falaram, às vezes fazendo coisas corriqueiras no seu dia a dia. O Espírito Santo tem uma unção, uma energia, um vigor para você todos os dias, amém? Mas nós precisamos aprender a não depender das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quantas vezes os nossos sentimentos, eles nos paralisam? Sim ou não? Quantas vezes nós somos guiados por aquilo que parece que é bom aparentemente aos olhos? Aconteceu com Eva. Eva, quando ela estava no jardim de delícias, ela tinha uma vida maravilhosa. Ela não tinha preocupação, ela tinha um marido, ela tinha a presença do próprio Deus todos os dias. Mas mesmo assim, ela era uma mulher insatisfeita. Eva não tinha nem sogra. Então ela era uma mulher privilegiada por Deus. Ela não tem nada contra a minha sogra, inclusive ela é uma bênção na minha vida. Mas sabe, irmãs, vocês são engraçados. Mas sabe, irmã, nós precisamos aprender a sermos mulheres guiadas pelo Espírito e não sermos guiados pelas nossas emoções. Eu falo que a nossa alma, as nossas emoções, na verdade, tem que ser a sombra do nosso espírito. Então, quem você tem alimentado mais, a sua alma vai seguir por atrás, né? Se você tem alimentado mais nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito, as suas emoções vão ser guiadas pelo Espírito, amém? Se você tem alimentado mais a sua carne, se você é uma mulher carnal, né? O Vinícius tem ministrado na nossa igreja local sobre uma vida abundante. E por que muitas vezes nós não desfrutamos essa vida abundante, sendo que o Senhor já nos deu tudo, amém? Nós somos filhas de Deus e existe uma herança para nós. Por que nós não acessamos essa herança? Porque muitas vezes nos falta maturidade para acessar essa herança. Muitas vezes falta a gente ter essa visão profética, né, de nós sermos guiadas pelo Espírito. Fala assim, eu sou uma mulher guiada pelo Espírito. Amém? Então, você precisa ser guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Eu creio que existem mulheres cheias do Espírito aqui. Eu creio que se você está aqui, é porque você desejava mais o Senhor. Eu sei que você não veio aqui apenas por causa que a Ana Paula Valadão vai cantar hoje à noite, ou porque a David Taras, não sei se está certo, né, vai ministrar hoje à noite. Eu sei que você veio por causa do Senhor. Mas eu te falar, para de andar no natural. Sabe, Eva foi a primeira mulher. Ela viveu no jardim de delícias, mas ela era insatisfeita. E ela foi atraída pelo diabo. Sabe, o diabo não teve que mudar as circunstâncias ali para Eva ser atraída por ele. Não, ele só semeou na mente dela. E eu percebo quantas mulheres hoje aceitando as mentiras do diabo nas suas mentes. Eu costumo falar que a nossa mente mente. Sim ou não? Sim. E quantas de nós, por muitos motivos, nós aceitamos as mentiras do diabo? Assim como Eva. Aí você fala, não, mas... né, Eva? Mas deixa eu te falar, nós muitas vezes agimos como Eva. Né? Somos mulheres insatisfeitas e o fruto da insatisfação é sempre você viver reclamando, né? Você sendo natural, mas deixa eu te falar, você não é dessa terra. A sua casa não é aqui, a sua casa é o céu. Então existem tantas mulheres insatisfeitas, mas deixa eu te falar algo, a insatisfação não está ligada a um lugar físico. Porque eu sei que muita gente fala, não, mas quando
mudar desse lugar, desse país, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ser mais feliz. Não, a satisfação está você estar no lugar certo. Qual que é o lugar certo? Em Deus. Você está no Senhor. Então não tem nada a ver com o lugar físico. Então nós precisamos sermos mulheres guiadas pelo Espírito, sermos mulheres tratáveis na nossa alma, nas nossas emoções, sermos mulheres que abrem a sua boca para falar com sabedoria. Você quer ver uma mulher cheia do Espírito? Comece a escutar o que ela fala, porque o que ela fala muito a respeito de quem ela é. Amém? O que você tem falado nesses dias? O que você tem mencionado nesses dias? A pastora falou algo na palavra dela, que nós teremos o marido que nós plantarmos em oração. O que tem saído da sua boca? Somente fofoca? Você somente fala da vida dos outros? Eu me lembro que eu vim de uma outra denominação, né? E eu era uma mulher muito legalista. E eu me lembro que um dia eu não orava, porque se minha casa estivesse bagunçada, eu não orava. Porque eu era tão legalista que eu achava que se a casa estivesse bagunçada, eu estaria, sabe? Alguém já passou por isso aqui? De você ficar incomodado de orar se sua casa está bagunçada? E um dia eu tomei uma iniciativa. Eu falei assim, quer saber? Eu vou orar. Independente de jeito da minha casa, eu vou buscar o Senhor. E sabe o que aconteceu comigo? Depois que eu terminei de orar, veio uma unção tão grande sobre a minha vida, que eu comecei a limpar a casa assim, ó, de maneira sobrenatural. Porque eu era muito legalista, eu era muito natural. Mas deixa eu te falar, uma mulher espiritual, ela é uma mulher graciosa. Será que você é uma mulher cheia de graça ou você é uma mulher cheia de demandas? Você é alguém que é provisão ou você é alguém que é demandas? E uma outra atitude de Eva, ela projetou culpa. Eva projetou culpa. E quantas vezes nós também projetamos culpa? A gente não assume a nossa responsabilidade. A gente sempre culpa outras pessoas. A gente fala, não é a pastora que eu tenho, não é o marido que eu tenho, são os filhos que eu tenho. E você vive uma vida vitimista. Você vive projetando culpa. Você culpa todo mundo pela sua insatisfação, pela sua tristeza. E Eva foi assim. Então, uma característica de uma mulher imatura, uma mulher natural, é o vitimismo. Será que você tem sido vítima? Se feito vítima das situações? Ou você assume a sua responsabilidade? Sabia que você não vê a situação como de fato ela é muitas vezes? Você vê a situação como você é, com os seus olhos. E de que maneira você tem enxergado as situações que estão na sua vida? De uma maneira natural? Ou você tem enxergado de uma maneira espiritual? Outra atitude Eva, que muitas vezes nós temos também, Eva andou por vista. Sabe, em muitos momentos da minha vida, eu percebo que eu andei por vista. Mas deixa eu te falar, nem toda porta que se abre é de Deus. Por isso você tem que fazer uma pergunta. Se é bom ou se é de Deus. Não ande por vista. A gente sabe que todos aqueles que andaram por vista, o resultado foi morte. Lembra de Ló? Quando Abraão virou para ele e falou assim, Ló, escolhe a terra e vai para lá que eu vou para o outro lado. E Jó, ele olhou a terra que aparentemente era melhor, mas o fim de Ló foi aonde? Sodoma e Gomorra, destruição. Sabe, irmãs, é um perigo quando nós somos mulheres naturais, porque o fim é de morte. E sabe, essa morte espiritual, né? Como eu mencionei aqui, ela não é só para você. Existem frutos que você leva para o seu marido. Não foi Eva? Eva comeu do fruto e ainda levou para o marido. E até os nossos filhos são afetados quando nós decidimos andar no natural. Mas, em contraproposta, quando nós somos mulheres espirituais, a nossa casa também, amém? Nós somos o termômetro do nosso lar. Sabia que você é o termômetro do seu lar? Quando você está ali na TPM, o que acontece na sua casa? Vira um caos. Mas quando você acorda... Eu me senti até carnal, pastora, quando a senhora falou que acorda de manhã cantando.
Porque eu sou muito feliz, mas de manhã não, pelo amor de Deus. Eu acordo aqui, ó, com um bico desse tamanho. Mas eu vou aprimorar, né? Deus falou muito comigo através disso. Vou acordar mais alegre de manhã também, né? Então Eva andou por vista, ela andou por aquilo que era mais agradável aos olhos. E eu vejo quantas pessoas, quantos cristãos que tinham de tudo para desfrutar uma vida de plenitude, de alegria, vivendo uma vida natural, sabe, comendo das migalhas que caem da mesa, sendo que Deus tem uma mesa posta para você, sendo que Deus tem um banquete espiritual para você. Como a pastora Gisele falou, não aceite menos do que isso, chega, basta. Sabe, a gente colhe frutos quando nós andamos uma vida natural, quando nós somos mulheres naturais, quando a gente não ora. Eu lembro, a pastora falando, eu me lembrei quando eu fui enviada para Boston, né? Quantos relatórios, quantas coisas me falaram. O que vocês vão fazer em Boston? Qual região que vocês vão? A gente está querendo ir lá para Framingham. Framingham? Lá só em Framingham tem 70 igrejas cristãs, mas eu não fui guiada pelos relatórios, amém? Deus me deu uma palavra, eu não fui natural, eu busquei uma palavra e Deus me deu uma palavra, que lá seria um lugar onde muitas mulheres e muitas crianças seriam levantadas lá. Então, irmãs, não seja natural, sabe? Não seja guiado pelas suas emoções, não seja guiado pelas circunstâncias. Aonde é mais favorável? Sabe aonde é mais favorável? Na presença de Deus. Esse é o lugar que você precisa estar. Esse é o lugar que eu preciso estar. Amém? Glória a Deus. Então nós não devemos andar por vista. Nós não devemos andar por aquilo que aos nossos olhos aparece ser muito bom. Mas será que é de Deus mesmo? Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falava tanto comigo. Filha, tem tanta mulher que vive no natural, que vive guiado pelas suas emoções. E eu me lembrei de tantos momentos e de tantas coisas que eu colho hoje, porque eu fui natural também. Eu me lembro que no começo do meu casamento, mas não sei como é que foi o seu, mas o meu foi terrível. Terrível. E a gente teve um problema muito sério, porque o Vinícius, ele emburrava muito. Eu lembro que eu era muito natural, que eu falava, Deus, olha esse homem que o Senhor me deu. Eu fiz tudo certo. Olha essa embuste que o Senhor me deu, esse homem. Nem sorri direito. Mas sabe, Deus falou, para de ser natural. Para de olhar com os olhos naturais. Começa a ver seu marido como homem de Deus, como homem consagrado, como homem que deu coração para Jesus. E eu comecei a ir para o Senhor. No momento de dor, comecei a buscar o Senhor. Deixa eu te falar, esse é o lugar que você tem que estar, amém? Não é olhando para as circunstâncias, não. É olhando firmemente para o Senhor Jesus. E eu me lembro, irmãs, eu estava lá sentada no sofá, eu tinha acabado de orar. Eu orava que o olho ficava inchado. E eu não queria abrir muito essa situação. E o Vinícius veio e me abraçou e falou assim, amor, o Espírito Santo falou comigo, dessa maneira eu vou destruir o nosso casamento. Então, sabe, não foi questionando, não foi gritando, não foi sendo natural que Deus transformou a vida dele, não. Foi quando eu fui para o Senhor. Amém? Você vai mudar essa situação quando você vai para o Senhor, porque na verdade não é você que vai mudar. Você não consegue mudar nem você mesmo, não é verdade? Eu estou tentando emagrecer, mas está tão difícil. Meu Deus! Mas as irmãs proféticas profetizaram na minha vida e falaram, pastora, você emagreceu? Eu falei, olha, essa profecia é para mim mesma, eu recebo. E outra característica de Eva foi uma mulher independente. Será que você é uma mulher independente? Será que você ouve de Deus? Ou você vai fazendo as coisas assim que dá na sua cabeça? Sabe, as piores decisões da nossa vida nós tomamos quando nós somos imediatistas. Sabe, em vez de você procurar outras coisas para você, sei lá, mudar de igreja, não sei. Você ora para saber se é a vontade de Deus mesmo? Você ora, você vai para os pés do Senhor. Deus, eu vou ficar aqui até o Senhor falar comigo. Eu não vou para o lugar porque parece bom aos meus olhos. Porque talvez ali na falta que Deus queria te usar. Era lá onde estava, que você via que tinha um problema. Era lá que você deveria estar. Que você seria usada ali naquele lugar.
Amém? A mulher espiritual, ela supre. Ela não vive por demandas. Ela não vive por falta. Amém? Ela supre onde ela está. Mas Eva foi independente. Sabe por quê? Porque ela não buscou a Deus. Irmãs, todo dia Deus ia estar lá com elas com Eva no final da tarde. Mas ela preferiu dar ouvido às mentiras da serpente. Ela foi independente, ela foi carnal, ela foi natural. Mas sabe, nós geramos frutos quando nós andamos no Espírito. E é um fruto que é doce. Você não faz nada na força do seu braço. Gera em você os frutos. O Senhor gera em você. Então Eva, ela foi independente. Quantas de nós somos independentes, sim ou não? Quantas de nós andamos no natural? Somos carnais, não oramos, não buscamos de Deus. E sabe o que é o pior de tudo? Nós comemos do fruto e damos para o nosso marido. Quantas vezes acontecem circunstâncias e eu guardo ali para não contaminar o coração do meu marido? Porque eu sei, se ele ficar sabendo, não que eu não conte tudo para ele, amém? Mas a maneira que eu passo é com cuidado, eu filtro. Eu lembro que no começo da igreja, eu tinha uma irmã muito preciosa, que eu amo demais ela. E no começo da igreja ela me chamou para conversar. E eu pensei assim, nossa, essa irmã vai se abrir comigo. E ela vai chorar, eu vou orar por ela. Ela vai ser a minha discípula que o Senhor está me dando aqui. A gente não tinha ninguém, né? O que aparece a gente está catando, é esse mesmo, Senhor. E aí eu falei, vai ser essa. E aí ela chegou e falou assim para mim, meu Deus, olha o jeito que você anda, olha o jeito que você fala, você ri demais, pastora que ri não traz credibilidade. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas sabe, mais uma vez Deus estava me ensinando a não ser natural, porque naquela hora ali eu tinha uma decisão. Ou eu eliminava essa irmã da minha vida, porque eu não preciso dela, ou eu ia amar essa irmã, e Deus iria fazer um milagre. Deus fez. Hoje é uma das irmãs que é um braço direito para mim, e eu amo, e ela fala, o que eu mais amo você é a sua alegria, a sua espontaneidade. Então, sabe, irmãs, é importante você não ser guiado pelas suas emoções. As nossas emoções muitas vezes nos paralisam, sabe, nos prende. Mas Deus te criou para liberdade. Amém? E eu queria falar também, para a gente poder finalizar, sobre mulheres que vivem no Espírito. Amém? Mulheres que vivem no Espírito são mulheres que ouvem do Espírito e submetem. Você tem submetido à vontade de Deus? Ou você faz o que você quer? Eu me lembro também, eu liderava jovens, eu tinha 18 anos de idade, quando eu comecei a liderar jovens na videira. E Deus, antes de eu me casar, Deus falou para mim andar na rede de crianças. Não queria de jeito nenhum, né? Criança, eu tão jovem assim, não quero nem ter filho agora. Deus que me livre, sangue de Jesus tem poder, não quero isso para mim não. E eu lembro que um dia eu orando, Deus falou comigo, você quer o quê? A sua vontade ou a minha? Eu falei, eu quero a de Deus. Amém? E Deus te pergunta hoje, qual vontade você quer? A sua ou a dele? Muitas vezes, para você viver a vontade de Deus, você vai passar pelo processo. Eu passei. E eu lembro que eu comecei a liderar uma cela de crianças. Meu Deus, posso falar aqui? As crianças eram endemoniadas, só pode. Porque eu chegava lá, as crianças jogavam milhopã na minha cabeça. E não queria saber de mim. Eu lembro que o primeiro bolo que eu fiz, nossa, ficou horrível mesmo. Mas não era, elas não precisavam falar isso pra mim. Aí eu levei e eu andava 30 minutos da minha casa, a pé, né? Pra ir pra sala de crianças, lá no Parque Amazonas. Quem conhece o Parque Amazonas vai me entender agora. Você fez lá, ó, tá vendo? E aí eu levei esse bolo, nossa, que bolo ruim, pá! Falei, meu Deus do céu, mais uma vez o Senhor estava me ensinando a olhar além das circunstâncias, amém? E glória a Deus, essas crianças tiveram encontro com Deus. Então, mulheres carnais, elas agem como Eva. Elas comem do fruto e oferecem para as outras pessoas. Aonde elas estão, em vez de elas gerarem vida, elas geram morte. Talvez você tenha se sentido essa morte espiritual, mas eu não sinto que essas pastoras sentem. Mas parece que eu estou aqui, mas eu não estou sentindo. Mas deixa eu te falar, saia do natural. Amém? Viva no espiritual. Deus te chamou para ser
viver no espiritual. Então, mulheres espirituais desfrutam do hoje. Você tem desfrutado hoje? Ou você é sempre preocupada com amanhã? Ou você é sempre pensando no passado? Eu estava conversando, acho que foi com a Vanessa. E a gente falando que a gente está próximo das pessoas aqui, mas a gente quer estar próximo das pessoas lá no Brasil. Mas quando a gente estava lá no Brasil, a gente não era tão próximo assim, porque a gente vivia corrido. É verdade ou não é? Olha que loucura que a gente vive. Olha que incoerência que nós vivemos. Então, a mulher espiritual, ela desfruta do hoje. Uma mulher espiritual, ela não vive por demanda, mas ela é provisão. Será que você tem sido provisão na sua igreja local? Ou você é aquela mulher que só vive reclamando? Geralmente quem reclama não está fazendo nada. Sim ou não? Será que você é provisão? Eu costumo falar que toda vez alguém chega em mim e fala: ai, pastora, aqui na igreja podia ter um ministério com intercessão. Aí eu falo: não, você então vai ser a que vai começar o ministério. Porque é muito fácil chegar em mim e falar: ai, podia ter isso, podia ter aquilo. Começa você. Amém? Começa em você. Começa através de você. Glória a Deus. Então, mulheres espirituais são cheias de graça. Elas não são legalistas. Elas não andam por aquilo que elas veem. Elas não são guiadas pelas suas emoções. Então, mulheres espirituais, elas suportam a pressão do processo, porque elas sabem que vai ter muita glória. Amém? Mulheres espirituais, elas são mulheres maduras. Mas deixa eu te falar, se você insistir em viver uma vida natural, você vai ser escravo das circunstâncias e elas facilmente vão te paralisar. Amém? Não estou falando que você vai ter uma vida a mil maravilhas, não. A gente tem problema, a gente passa por circunstâncias difíceis, mas não seja guiadas por elas, amém? O Senhor te chamou para você ser guiada pelo Espírito, para viver aquela segunda substituição que eu disse, amém? Que agora não é mais você que vive, é o Espírito que vive em você. Então Eva, ela foi enganada pelas serpentes. E quantas mulheres hoje vivem uma vida de engano? Sabe, eu estava preparando essa palavra, Deus falou: eu tenho tanta coisa para as minhas filhas, eu tenho tanto para liberar nelas e através da vida delas, mas elas muitas vezes são paralisadas pelo engano de Satanás. Que voz você tem escutado nesses dias? Que voz você tem escutado? Que comida você tem comido? Comida natural? Ou você tem buscado um alimento sólido? Sabe o que é um alimento sólido? É você parar de aceitar leitinho materno. É importante, tem a sua importância. Mas você começar a comer comida espiritual agora. Porque você é um ser espiritual. Porque o Espírito Santo habita em você. E você fala: não, chega, eu preciso crescer. Sabe, você precisa crescer. Para de viver com aquelas mesmas picuinhas de sempre. Aquelas mesmas coisas que te paralisam. Sabe, para de viver reclamando e começa a ser o suprimento onde você está, amém? Na sua igreja local. Falta mulheres para as crianças? Eu vou lá pregar para as crianças. Falta gente para os adolescentes? Eu vou lá para os adolescentes. Aonde tem a falta, Deus quer te usar como suprimento. Você está disposta a isso? Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela está disposta. Ela fala: Senhor, não sou mais eu que vivo, mas o Senhor vive em mim. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Mas sabe quantas mulheres eram cheias do Espírito Santo, né? Vivendo hoje, aceitando as mentiras de Satanás, comendo a comida natural, né? Será que você também tem se alimentado das mentiras do diabo desses dias? Será que você tem vivido como uma mulher natural ou uma mulher espiritual? Sabe, Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. E existia uma promessa sobre a vida da mulher, que através da mulher viria o Salvador. E essa mesma promessa que veio através de Maria está sobre a sua vida hoje. Através de você, pessoas vão ser salvas, vão ser transformadas, vão ser restauradas, vão ser curadas através do seu sim hoje para o Senhor. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. E eu queria que você orasse, sabe? Com coração simples mesmo ao Senhor. Deus, eu não quero mais ser guiado pelas circunstâncias. Deus, eu não quero ser mais guiado, ó Deus, por vista. Chega! Basta! Eu não aceito mais ser uma mulher
natural. Eu quero ser uma mulher espiritual. Como eu falei, a mulher espiritual, naturalmente frutos são gerados do interior dela. É uma mudança de dentro para fora. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, mas a Marilene está tão diferente, ela está tão cheia do Espírito. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu sinto no meu espírito que Deus vai fazer algo poderoso aqui e na sua vida. Começa a orar, começa a falar: Deus, eu não quero ser mais guiado pelas circunstâncias. Chega de ser guiado pelas circunstâncias. Eu quero ser uma mulher espiritual. Eu quero viver no Espírito. Será que você poderia orar? Será que você poderia falar com o Senhor? Falar: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me enche com teu Espírito, me enche com a tua glória. Será que você poderia abrir a sua boca? Para de aceitar as mentiras do diabo e começa a declarar as verdades de Deus sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. Eu sinto que o Espírito Santo quer fazer algo aqui na sua vida, no seu interior, de uma maneira poderosa. Começa a falar em outras línguas. Começa a se encher agora. Existiu uma mulher espiritual que disse sim ao Senhor, independente das circunstâncias, que foi Maria, a mãe de Jesus. Será que você poderia falar sim para o Senhor? Oh, Espírito Santo de Deus. E então levante as suas mãos. Começa a falar com o Senhor agora. Senhor, eu não aceito ser mais natural. Eu quero ser cheia da tua glória, da tua presença. Eu quero ser provisão na falta. Eu quero responder sim ao chamado. Será que você poderia vir aqui pra frente? Será que você poderia se lançar aos pés do Senhor agora e falar: Senhor, eu digo sim ao chamado do Senhor. Não quero mais ser natural, não quero mais andar por vista. Eu me rendo à tua vontade soberana. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para fazer. O Senhor está te chamando nessa manhã. O Senhor está eliminando outras vozes que não são a voz de Deus sobre a sua mente agora. Espírito Santo de Deus, levanta mulheres aqui que serão provisão, que falarão sim ao chamado do Senhor. Seja cheia aí, minha irmã. Seja cheia aí, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer te encher. Mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Mais Espírito Santo. O Senhor está calando outras vozes. O Senhor está calando outras vozes. Senhor, não quero mais andar no natural, Senhor Jesus. Não quero mais ser guiado pelas minhas emoções, Senhor Jesus. Mas eu quero ser cheia do teu Espírito, cheia da tua glória, Senhor Jesus. Eu quero ser provisão, Jesus. Eu quero ser provisão, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, enche as minhas irmãs. Enche as minhas irmãs. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me,
palavra poderosa, amém? Você foi cheio do Espírito. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Nós temos mais uma pregação, uma pregadora poderosa. Eu quero te convidar a cantar esse refrão dessa música. É uma música bem antiga, né? Que eu amo. E eu quero te falar, você é como um farol no meio das trevas. Deus vai te levantar para trazer a luz no meio da escuridão, na sua família, no seu trabalho, no seu contexto ali, na sua vizinhança. Como ponte sobre as águas. Você vai ser essa ponte para levar Jesus para as pessoas, para levar as pessoas até Jesus. Como abrigo no deserto. O deserto, irmãos, ele tem um sol quente que queima. Sabe, as pessoas envelhecem. Lá fora, lá no mundo, irmãos, é o deserto. Mas eu quero te falar, você é como uma sombra fresca. Você vai trazer refrigério onde você chega. Você vai trazer alívio onde você chega. Porque você carrega Jesus. Amém? Então vamos cantar. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Amém. Aleluia. Irmãs, você cantou. Usa-me em qualquer hora, em qualquer lugar. Deus vai te usar. Seja no Ministério Kids, seja numa célula Kids, seja na sua célula de adultos, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu casamento, Deus vai te usar, amém? Amém. Aleluia! Você pode se assentar? Nós não vamos dar um intervalo agora, mas você sinta-se livre para ir ao banheiro e voltar quando você quiser. Nós temos uma convidada muito especial, irmãs. Eu me converti na videira há 19 anos atrás, ouvindo o homem e a mulher de Deus, pastora Luísa, pastora Márcia. Eu lembro que eu sentava no primeiro banco ali, da videira no Bueno, escutando o pastor Luiz pregar todo domingo, pastor Naor aos sábados, e o quanto eu fui abençoada poderosamente pela vida desses homens e mulheres de Deus ali em Goiânia, né, que nos enviou para as nações, e nós temos uma aliança, né, e essa aliança, ela não foi feita ou baseada em coisas, em circunstâncias. Essa aliança, ela foi feita lá na cruz, né, ela foi feita através de Jesus, e nós temos uma aliança com os nossos pastores. Quando eu convidei a pastora Márcia e a pastora Thalita, nós tínhamos muita fé que as fronteiras iriam abrir, né, porque a gente é mulher de fé, amém? Mas as fronteiras ainda não abriram, está prometendo abrir em novembro, né? Mês que vem. Hoje é 1º de outubro, gente. Glória a Deus, o novo mês se inicia. E então não foi possível, né? Nós pensávamos que estaria aberto. A pastora Thalita até, né, a pessoa mais famosa, ela, né, achou que a influência iria, né, fazer alguma coisa, mas no dia que eu estava almoçando com ela, segunda-feira passada, ela recebeu um e-mail falando que não era possível atender o pedido dela, e eles agendaram ela só para o ano que vem, porque além de tudo o visto dela e do pastor Arthur estão vencidos.
mas nós vamos receber da mesma forma, né? Porque hoje em dia, irmãs, a tecnologia nos abençoa demais, amém? Então eu quero convidar você a ser abençoada agora pela pastora Márcia. Vou deixar aqui uma água para ela. E, irmãs, a pastora, eu vou te falar uma coisa. Eu não conheço nenhuma pastora no mundo que tenha a unção que a pastora Márcia tem. De gerar filhos para Deus, pastoras, mulheres que discipulam mulheres e pastoreiam crianças. Não existe um ministério Kids como na Videira em lugar nenhum no mundo. E olha que eu já rodei em igreja, em conferências, né? E eu tenho certeza que Deus vai ministrar uma palavra poderosa na sua vida através da vida dela. Amém? Então abra o seu coração. Pastora Márcia.